Bom dia a todos. Meu nome é Antônio César Domingues Edo, espiritualista, cristão graalita, leitor da mensagem do Graal na luz da verdade de Abidrushim, obra em 3 volumes, editadas pela Ordem do Graal na Terra, www.graal.org.br, e pela Fundação da Mensagem do Graal, www.graal.d. A Ordem do Graal da Terra tem sede em Budas Artes, São Paulo, Brasil. E a Fundação da Mensagem do Graal é sediada em Stuttgart, Alemanha. A Ordem do Graal na Terra, ela publica a Mensagem do Graal no idioma português brasileiro, somente no idioma português. E ela publica também livros da escritora Roselles von Sass. Os livros, Roselles von Sass publicou 11 livros, entre os quais o livro do Juízo Final, A Grande Pirâmide Revela o Seu Segredo, O Nascimento da Terra, Os Primeiros Seres Humanos, A Verdade sobre os Incas, Fios do Destino Determinam, Fios do Destino Determinam a Vida Humana, África e Seus Mistérios, A Desconhecida Babilônia, Atlântida, Princípio e Fim da Grande Tragédia, Revelações Inéditas da História do Brasil, Sabá, O País das Mil Fragrâncias. Então esses são os títulos, talvez tenha faltado um ou outro, mas são 11 títulos, extraordinários livros de Roselles von Sass. Ela foi uma discípula de Abidrushim e depois fundou a Ordem do Graal na Terra, isso em 1958. Então ela não se desvencilhou da fundação da Mensagem do Graal, ou do Movimento Internacional do Graal. E os livros de Roselles von Sass, alguns deles foram traduzidos para outros idiomas, como inglês, alemão, principalmente alemão. Segundo uma informação que eu tenho de um leitor da Mensagem do Graal, Roselles von Sass escrevia os livros dela em alemão. Depois, algum membro da Ordem do Graal na Terra que talvez estivesse mais familiarizado com o idioma português, traduzia para português. Né? Então, a Roselles era austríaca, naturalizada brasileira, mas me parece que ela, assim, na intimidade, enfim, junto com os familiares, pessoas, ela sempre me parece, ela continuava se comunicando só em alemão. O marido dela era lituano, também foi discípulo de Abidrushim, mas ele certamente
falava alemão também, né? Ambos conheceram o Abdurrahim, por discípulos. E eu tive a felicidade de, pelo menos, conhecer, assim visualmente, né? Eu cheguei a se apresentar para a Dona Roseles, acho que troquei rápidas palavras com ela, enfim, não convivi nem um pouco com ela, mas eu tive a oportunidade de conhecer Harry von Sass, ou Barão von Sass, e Dona Rosélia von Sass. Isso foi na época que eu cheguei a frequentar a Ordem do Grau na Terra, período de 1989 a 1993. Foi poucas vezes. Cheguei a fazer parte da organização também, mas por questões pessoais eu acabei saindo da organização. O Harry von Sass faleceu em 1992. E, salvo engano, 92, me parece 92. Já era idoso, devia ter, sei lá, suponho uns 85 anos. Né? Já era bem idoso. Dona Rosélis faleceu em 5 anos depois, em 1997, aos 90 ou 91 anos. Não sei a data de nascimento dela. Ela faleceu parece que em julho de 1997. Então, ela no caso, ela foi, em outras encarnações, ela foi personagens destacados, né? Ela foi rainha de Sabá, ela foi uma sacerdotisa sumeriana, na época da construção das grandes pirâmides, Tisbe. Ela viveu poucos anos, acho que morreu com uns 18 anos, por aí, né? Isso foi há 6.500 anos atrás. Sabá foi um reino, foi acho que por volta foi na época de Salomão, uns 900 anos antes de Cristo, ou seja, uns 2.900 anos atrás. E ela também foi a Dona Leopoldina, primeira imperatriz do Brasil. Agora tem outras personagens que através da literatura do Graal eu acredito que ela tenha sido. Foi na época de Moisés, ela foi uma princesa egípcia, Aloe ou Aloé. Isso está narrado no livro A Vida de Abdurrahim. Esse livro refere-se a uma encarnação anterior de Abdurrahim, quando ele foi, vamos dizer assim, o mestre oculto de Moisés. Foi através de Abdurrahim que Moisés teve essa força para realizar seus feitos e libertar o povo de Israel da escravidão lá no Egito. E depois ela foi o personagem, eu acredito, Maria Madalena. É isso que eu acredito. Através disso, através da leitura do livro
os apóstolos de Jesus. Os apóstolos de Jesus, no capítulo Maria Madalena. Capítulo Maria Madalena, eu tenho algumas passagens, inclusive quando Jesus se refere que a rainha de Sabá, né, voltaria para o juízo final e acusaria os seres humanos. Daí Rosário Gonçalves ter escrito o livro do juízo final, né? Talvez seja a síntese da obra de Rosário Gonçalves. No livro Os Apóstolos de Jesus tem um capítulo muito interessante que fala, o capítulo Maria Madalena, né? Os Apóstolos de Jesus. Obra editada pela Ordem do Grão na Terra. Então tem um trecho muito interessante que fala sobre o sepulcro oculto de Jesus Cristo. Foi quando ela descobre, através da vidência, ela foi ao tal local e viu os restos mortais de Jesus Cristo. Ela viu, visualizou. E, inclusive, ela cita que na arcada superior do crânio de Jesus Cristo faltava um dente canino. Arcada superior. E aí eu tenho a impressão que esse dente ele pode ter sido quebrado ou talvez arrancado com uma agressão, com as agressões que Cristo sofreu, principalmente do público e também dos soldados, né? Dos soldados romanos. Ou então daquela queda, acho que foi a primeira queda no caminho do Gólgota, né? Cristo estava muito extenuado e pelo que consta, ele carregava a trave. Tem muitas ilustrações que apresentam ele carregando a cruz, né? Com a viga também vertical. Mas não, porque a viga vertical, ela lá no Gólgota eles já fincavam, então então colocavam na hora, né? Cavavam buraco no solo e fincava aquela trave vertical. Porque também seria muito grande o peso e acabaria arrastando, né? a viga vertical. Então, aquela trave horizontal que segundo os estudiosos dizem que foi que Cristo carregou, que ele estendia os braços e eram amarradas, né? E também devia ser bem pesado. E Jesus já estava extenuado, né? As agressões, enfim, dormido à noite, né? Então ele teve 3 quedas, me parece, foram 3 quedas, e a primeira queda, eu acho que ele até perdeu momentaneamente os sentidos, então ele caiu assim, de borco, vamos dizer assim, né? Com a face no solo. E isso no Sudário de Turim apresenta alguns ferimentos, né? Que corresponde à queda, né? Pode ser que nessa queda, enfim, tenha fraturado esse dente canino. Esse vai ser um dos sinais, né? Que quando eu descobri os restos mortais de Cristo vão ser esclarecidos, né? E eu fiz uma teoria inédita, né? Que eu acredito que eu redescobri a sepultura oculta de Cristo, teoricamente.
Isso é algo inédito. Eu redescobri por quê? Porque quem descobriu foi Maria Madalena, como diz a narração. E através da leitura dessa narração, eu pude fazer a teoria, né? Estudando os mapas históricos históricos e atuais de Jerusalém, fotos. Aí eu cheguei à conclusão que esse local seria o chamado Calvário de Gordon. Fica em Jerusalém e fica uns 700 metros ao norte da igreja do Santo Sepulcro. Então, o Calvário de Gordon ele fica fora das atuais muralhas de Jerusalém. Fica uns 200 metros, direção nordeste da porta de Damasco, portal de Damasco, que é a porta mais movimentada de Jerusalém. Parece que Jerusalém tem uns 8 portais. A cidade de Jerusalém me parece que tem uns 8 portais. Deixa eu até pegar aqui o mapa de Jerusalém. Que é interessante, né? Não sei se é possível para mim ir em Jerusalém, mas eu queria, há 10 anos, quando eu elaborei essa teoria, queria ir em Jerusalém para me informar, enfim, ver essa possibilidade de se pesquisar, né? Porque me parece que ninguém ainda explorou esse local, que é a caverna direita, caverna órbita direita do Calvário de Gordon. Então é essa esse local que está uma abertura fechada, a entrada fechada, que leva ao sepulcro oculto de Cristo, onde estão guardados seus ossos. Eu sempre procuro estudar, né? Ver mapas. Eu cheguei a iniciar um curso de geografia, mas depois eu tive que interromper, né? Tenho aqui então vou mostrar o Atlas geográfico da Ásia, né? Ásia 1, que tem um mapa aqui de Jerusalém. Pesquisei muito, né? Essas mapas, histórias, né? Vou até mostrar aqui um mapa de Jerusalém. Não sei se vai aparecer. Esse aqui foi da minha pesquisa, o primeiro mapa. Esse mapa eu olhei assim. Depois que eu li essa narração, eu vi aqui Jerusalém e localizei aqui, não sei, Jeremias Grotto, seria a Gruta de Jeremias. Então foi esse primeiro local que eu pensei, que coisa é essa? Pensei assim, será que eu descobri o local? Eu vi aqui Jeremias Grotto. Pensei, Gruta de Jeremias? Pensei, será que é esse o local? Aí comecei a pesquisar, aí vi o nome de Calvário de Gordon, é um aglomerado rochoso, né? Tem um túmulo do jardim. E aí, isso foi uns 10 anos. Aí eu procurei. Aí eu cheguei à conclusão que colocava. Então eu acredito que eu descobri exatamente o local. Divulgo
10 anos, acho que muitas pessoas já souberam disso, souberam sobre essa minha teoria, porque eu divulgo muito, né, nas redes sociais. Eu entrei no Facebook já em 2011 com a intenção de divulgar a mensagem do grau, a literatura do grau e também essa teoria. É muito importante essa possibilidade. Procurei fazer muitos contatos, conversei em redações de jornais, ligar para emissoras, né, falando sobre isso. E nunca consegui divulgar assim na mídia, assim, né, que seja impressa, em TV. Fui aqui na TV aqui, as TVs que tem aqui em Jundiaí, em Campinas. Cheguei até ir na Rede Record, né? Na sede da TV Record, lá na Barra Funda. Andei bastante. Eu fui na. Cheguei aí no estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, tentando, né? Conversar a respeito dessa teoria. Fui na USP, procurando a questão de arqueólogos, né? Tentando. Fui na Unicamp e jornais, outros jornais aqui de Jundiaí, de Campinas, mandando e-mails, tentando contatos com até políticos, autoridades, né? Políticos. Estive aqui na prefeitura de Jundiaí, sempre tentando algum tipo de divulgação. Estive na diocese aqui de Jundiaí, faz 5 anos, conversei até com o bispo, né? Que me recebeu. Ele me recebeu, né? Pelo menos eu esperava que de repente pudesse contar com algum apoio, né? Eu conversei com um diácono também, um diácono, parece que da catedral aqui de Jundiaí. Isso, foi na catedral de Jundiaí. Tanto esse diácono como o bispo me atendeu muito bem, me ouviu, tudo, né? E, enfim. Você sabe que os católicos, de certa forma, quer dizer, não digo que todos, né, mas pelo menos uma boa parte, escuta, né? Porque na verdade, apesar de todas as questões dos católicos, tantos crimes que cometeram, tantas idolatrias, de santificação de pessoas, e Maria de Nazaré, e por aí vai, né? Mas eles têm uma tradição de cultura, né? De estudo, enfim. Tem uma história muito negra de perseguições, mortes na fogueira e por aí vai, né? Assassínios, um histórico dos povos, né? Incas, né? Enfim, se pode ver que com a finalidade de difundir a doutrina, enfim, mas isso entra aí muito o poder, né? Terreno, né? Isso desde quando foi fundado o catolicismo. Mas tem essa, por outro lado, tem a tradição artística, enfim, de muitos artistas, Miguel Ângelo, né? Lá na Catedral de São Pedro, a música, né? Inspirado na Bíblia. E também essa questão de estudo, né? Mesmo da ciência hoje, né? Você vê, podemos ver que o maior telescópio hoje do mundo pertence ao Vaticano, que o maior telescópio do mundo em operação, né?
na Terra, vamos dizer assim, né? Não estamos falando do telescópio Hubble, telescópio espacial, mas um telescópio instalado no binocular, né, chama no Arizona. Ele tem dois espelhos de 8 metros e poucos de diâmetro e forma um conjunto de mais ou menos 11 metros e meio, né? Atualmente é o maior telescópio em operação no mundo. Pertence ao Vaticano, ou pelo menos uma maior parte, né? E até dizem que foi ele que acho que conseguiu as primeiras fotos do chamado Nibiru, que é algo que está extraoficial, mas que existe muitas pesquisando na internet, no YouTube, assim, muitas referências ao Nibiru, né? O grande cometa. E a Betrustin fala também, Rosales von Sass também fala. O cometa do juízo final, que me parece que seja esse suposto Nibiru. Estaria prestes a chegar, né, na Terra. Então esse é um outro assunto assim muito que está muito em evidência, embora sempre está extraoficial. Mas enfim, a Igreja Católica assim, sempre teve essa questão de cultura, de faculdades, né? Então eu estou falando toda essa questão porque é praticamente impensável se eu fosse falar sobre os restos mortais de Cristo para os evangélicos, né, protestantes. Vem aquela radicalização assim própria de uma pessoa assim completamente dominada pela fé cega. E também isso, de certa forma, mostra uma certa, vamos supor, rudeza intelectual. Então é uma pessoa que se centraliza naquilo e, de certa forma, eles procuram, apesar da sua fé cega, se, ser fiel, né, a Deus. Mas isso geralmente cai naquela questão do fanatismo, né, dogmas falsos. A pessoa não aceita, não evolui, né? Mas no caso dos católicos, por exemplo, no caso das descobertas dos restos mortais de Cristo, possivelmente a Igreja Católica vai ser a primeira a admitir oficialmente que isso é realidade. Agora, os evangélicos, possivelmente, uma boa parte não vai acreditar, né? A questão do túmulo do jardim, que eles veneram como local de Cristo, isso a ciência, os estudiosos arqueólogos, praticamente descartam, né, que seja o local. Eles, num fanatismo, veneram aquele local, mas já foi verificado que aquela tumba ela é anterior a Cristo, é coisa assim de uns 700, 800 anos antes de Cristo. Foram descobertas outras tumbas lá, né, no túmulo do jardim, que era um costume de judeus cavarem, né, na rocha seus sepulcros, né? A questão do Calvário de Gordon também foi uma suposição do general Gordon no século XIX, que vendo assim uma formato de espécie de caveira, né, uma caveira gigantesca, supunha que lá fosse o Gólgota. E os fizeram, é o mesmo aglomerado, né, do túmulo do jardim. Vão lá e veneram aquele local como se fosse o local que Cristo foi crucificado. Enquanto que na realidade, estudiosos praticamente confirmam que o verdadeiro local é onde está a Igreja do Santo Sepulcro. A Igreja do Santo Sepulcro foi o local onde Jesus Cristo foi crucificado e sepultado. Daí
a Basílica, né? Chama Basílica do Santo Sepulcro. Enfim, esse é um tema que eu sempre estou é, falando, divulgando, porque é muito importante, né? Divulgar essa teoria que eu acredito que ela é inédita, eu não conheço. Né? Eu digo que eu acredito que eu redescobrir teoricamente o local onde os restos mortais de Cristo estão ocultos, sepultados, que é justamente o interior do Calvário de Gordon, e essa entrada estaria no fundo da órbita caverna direita do Calvário de Gordon. Só digitar no Google Calvário de Gordon vai aparecer muitas fotos, né? Então isso é um lugar muito famoso, muitos turistas vão, né? Qualquer lugar, qualquer pessoa sabe. O fundo da caverna direita do Calvário de Gordon, da face da caveira do Calvário de Gordon, estaria a entrada para o sepulcro de Cristo. Basta uma investigação arqueológica. E eu publico notas no Facebook que eu falo detalhadamente sobre isso. Né? E agora estou aí no canal do YouTube também divulgando essa questão, que é muito, muito importante para a humanidade. Né? Então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo que está por mais ou menos 30 minutos e provavelmente agora vou gravar outro vídeo em sequência com o mesmo tema. Muita paz, muita luz. Namastê.